Fala galera, está no ar mais um episódio do querido, lindo, maravilhoso podcast da Biomedicina, o Biomedcast. Aqui quem fala é o Otávio e sejam todos muito bem-vindos. Aê! E aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Bruno e hoje estamos aí para mais um cast. Fala galera, aqui é o Rogério, diretamente de Curitiba e a gripe me pegou, mas o Biomedcast não pode parar. Com uma voz sensual, Rogério agora virou locutor de rádio. Mande seu recado. Locador fanho de rádio, né? Locutor fanho. Aquela rádio que não pega direito, sabe? Aqueles AM meio número baixo. AM. AM. Uau. É tipo isso aí. Eu acho que não parece muito com a AM. Que bosta. Cara, eu acho que a pessoa que chegou hoje, assim, pra conhecer o Biomedcast, tá vendo, puta, o que eu tô fazendo? Sério mesmo que me pediram pra ouvir isso? Não, vamos levantar o nível da parada aí. Falar de coisa boa, né? Falar de Vamos lá, sem mais delongas. de coisa boa de Top Term, TechPix, que mais? Qual que é o assunto hoje? Melhor que isso, vamos falar de Nobel. Não vamos falar de TechPix, não vamos falar de Top Term. Hoje o assunto é o Nobel de Fisiologia ou Medicina 2018. A gente começou aí no outubro, já veio com o resultado aí dos ganhadores, né? Exatamente. A gente está gravando esse cast aqui no iniciozinho de outubro para publicar aí na segunda semana. E é uma bela notícia aí para a ciência, no modo geral, né? E tem até, inclusive, mais para frente a gente ainda vai comentar um fato raro que aconteceu aí que acho que vai deixar vocês bem contentes, bem empolgados aí para seguir nessa nossa profissão tão maravilhosa que é a biomedicina. Bom, vamos começar lá então com o assunto, depois a gente faz uma discussãozinha no final. E agora os comentários dos ouvintes para seguir na discussão. No caso, o que aconteceu foi o seguinte: como que a gente começa essa história do Nobel de Fisiologia agora desse ano de 2018, né? Dois cientistas, eles acabaram se encontrando em uma nova forma de tratar o câncer. E isso rendeu para eles o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia de 2018, né? O nome dos ganhadores, dos vencedores é o James Allison, da Universidade do Texas, e o Tatsuko Onjo, da Universidade de Kyoto, no Japão. Eles dividirão um prêmio de $1 milhão entre os dois, né? Olha que maravilha, hein? Dinheirinho bom, hein? Viria em boa hora pra mim. Será o que eles gostaram mais, de ganhar o dinheiro ou o título, o prêmio? O título, né? Pois é, que será, né? Depende do momento que cada um tá vivendo, né? Eu sei que parece que esse James Allison ele já tem 90 e tantos anos, né? Se eu não me engano. Eu vi uns vídeos dele, ele é bem velhinho já assim, né? Mas mereceu, Isso né? é legal, cara. Cientista tem essa vantagem, né, cara? A gente fica mais velho e fica melhor cientista, né? Pois é, tipo vinho. Só que aí você não pode aproveitar muito tempo também, né? Do prêmio, aí passa um pouquinho e você já morre. Inclusive hoje, acho que morreu um ganhador do Nobel de Física, né? Aí publicou esses dias, o de Física, 2018, aí um dos ganhadores morreu, né? Então... Ah, você tá brincando? Não, mas não no que ganhou esse ano, né? Tipo um que ganhou no passado. Ah, tá, porque eu vi que o de Física... Não, eu até confundi. O James Allison, ele tem 70 anos. O que tem 90 e tantos foi o mais velho da história a ganhar. Acho que ele tem 92 anos. E ele ganhou, cara, e é o mais velho da história do Nobel, assim. É isso aí. Quer dizer que eu tenho então mais uns 50 anos aí pra ainda tentar o Nobel. Nada de perder a esperança, né? Não perca a esperança. Isso aí. Bom, então o trabalho deles mostrou como proteínas de células imunes, né, especificamente os linfócitos T, podem ser utilizadas para manipular o sistema imunológico e atacar células cancerígenas. E a técnica já foi utilizada para desenvolver terapias que aumentaram a sobrevida de algumas pessoas com câncer, além de eliminar o sinal da doença em várias outras com estágio avançado, né? Então,
Inclusive, alguns pacientes com câncer metastático já tinham feito metástase e houve uma regressão, né? Então, assim, é coisa que a gente nem imagina, né? E a imunoterapia, então, é uma das áreas mais quentes aí da pesquisa em câncer atualmente, né? E aí vem o Nobel para esses dois pesquisadores aí, né? Bem merecido. Bem merecido. Engraçado, a gente já vem falando de imunoterapia desde quando, cara? Que é assunto aqui no cast. Eu lembro que o Luiz, eu acho que ainda estava lá em Harvard ainda, né? Acho que 2015. Foi desde o primeiro ano do cast já fala um pouco sobre isso, né? Então já faz aí pelo menos uns 3 anos, né? Eu vi a entrevista com o Jamie Allison, ele disse que começou a pesquisar isso em 1982. Nossa. Aí ele publicou um artigo lá sobre essa proteína, que a gente vai falar agorinha, em 1990, ou seja, eu estava nascendo, ele já estava pesquisando sobre ela, né? Tanto que faz 28 anos. É pouco tempo. Você vê como as coisas não são rápidas, né? Você vê filme lá, o cara tá com uma doença aqui, eu faço um remédio pra você. Não é assim não, filho. Leva uns anos aí. Pois é, cara, imagina quantos nãos, né? Quantos erros ele computou, né? Quanto ele errou pra chegar nesse acerto gigante. Mas hoje em dia, tratamento imunoterapia, né, é uma realidade já no tratamento da maior parte dos cânceres, né? Uhum. É uma coisa que a gente vê. Então, assim, o James Allison, né, que esse que a gente tá comentando, ele teve a ideia de tentar soltar o freio do sistema imunológico conhecido como CTLA4, que é um receptor presente na célula T, né, o linfócito T. Esse linfócito é responsável, então, por reconhecer as células que não são normais no organismo, como as células cancerosas, né? A estratégia dele para conseguir isso envolveu a criação de um anticorpo que se liga no tal freio molecular, no CTLA4, impedindo que ele seja ativado. E com isso, o Allison conseguiu demonstrar, né, a cura de camundongos que tinham melanoma. Esse aí foi o princípio da imunoterapia, né? Isso aí. Como ele desenvolveu. Pois é, cara. E outro feito molecular cuja inibição também pode gerar alguns efeitos ainda mais dramáticos, de acordo com o comitê do Nobel, né? No caso é o PD1, P de pato, D de dado, tracinho 1. É outra proteína, né? Exatamente. É uma outra proteína que também é fruto da pesquisa liderada pelo médico imunologista Tatsuko Onjo, que foi o segundo vencedor, né? Só que ele não estava lá no Texas, como o Allison, como a gente tinha comentado. Ele é lá de Kyoto, no Japão, né? A Universidade de Kyoto. Então, o bloqueio dessa proteína, da PD1, ou do PD1, também abriu uma avenida de possibilidades com possivelmente menos efeitos colaterais do que a terapia anti-CLTA4. Então, ou seja, ele deu uma tunada na técnica e na terapia do Allison, né? Então um ajudou o outro, né? O princípio é parecido, né? Você liberar uma proteína e tal, só que daí ele mudou a proteína e conseguiu efeitos melhores. Então assim, para o ouvinte entender melhor, né, o que esses pesquisadores fizeram? No nosso linfócito T, a gente tem duas proteínas que regulam negativamente a função do linfócito. Então, quando elas são ativadas, elas vão fazer com que o linfócito T fique inativo, né? Tanto CTLA4 quanto a PD1. O que esses anticorpos fazem é bloquear essas proteínas. Aí, uma vez que elas estão bloqueadas, elas não vão impedir que os linfócitos T fiquem inativos e os linfócitos conseguem fazer as suas funções normais, né? Então o anticorpo bloqueia aquela proteína que estava inibindo a ação do linfócito T. E com isso o linfócito consegue atacar as células cancerígenas, né? E fazendo com que o tumor regrida, né? Então é uma sacada muito grande, né? Que esses pesquisadores tiveram, porque antigamente tinha muito assim, né? Tentar utilizar os linfócitos do organismo para tentar combater as células cancerígenas, mas nunca tinha chegado a esse nível, né? E aí, com a descoberta dessas duas proteínas, né, a PD1 e a CTLA4, né, depois que foi bloqueada pelos anticorpos, aí sim conseguiu fazer esses estudos, né? E, inclusive os estudos clínicos aí, né, começaram em 2010, 2012, então é bem recente assim, né, se a gente for olhar. Então descobriu lá em 1990 e 92. Depois de 10 anos que foram começar os estudos clínicos, né, em seres humanos. Mas assim, eu tava lendo... 20 né, anos.
20 anos, né? Então, assim, os resultados, que eu estava lendo alguns artigos, né, são muito promissores, né? Metástase desaparecendo, né? Então, no melanoma, outros tipos de câncer. Então, assim, é muito promissor mesmo. Pois é, cara, que coisa fantástica, né? Pois é, então esses anticorpos aí, né, são comercializados em forma de drogas e aí elas agem no funcionamento da PD1, né, da proteína PD1. Um dos medicamentos aí é o nivolumab e o pembrolizumab, que são o nome então desses anticorpos monoclonais aí. Então essas drogas foram aprovadas em 2014 e tem outras já sendo lançadas aí com o mesmo princípio e várias estão em desenvolvimento. Uma coisa bacana de falar de medicamento que termina com MAB, né? Todo medicamento que utiliza o anticorpo monoclonal como princípio ativo, né? Ele vai ter, o nome dele obrigatoriamente tem que terminar com MAB, né? É isso mesmo? Eu acho que a maior parte dele sim, né? Não depende, porque tem assim, se é um anticorpo humano, ou se é de animal, ou se é... Dependendo de como esse anticorpo foi obtido, aí coloca o MAB, ou ZUMAB, ou IMIB, então assim, depende muito, né? Essa nomenclatura é muito complexa lá, assim. Mas geralmente esse término MAB é por causa do antibody, né? Pois é, então o M é de mono, né? Agora, igual esse ZUMAB aqui, eu acho que é de humanized, tipo humanizado, um trem assim. Sério? Mas essa nomenclatura é bem... Inclusive eu fui num curso agora de hematologia, né, que tinha bastante médico lá, e eles, nossa gente... Porque toda hora aparece um medicamento novo, né, e com anticorpo monoclonal. E eles estavam reclamando porque eles colocam uns nomes muito estranhos, né, igual esse pembrolizumab, né, você tem que... É um trava-língua pra falar ele, né. Pembrolizumab, nossa senhora, é difícil mesmo. Mas acho que aí é tranquilo, né, porque não é um medicamento que o doente vai comprar na farmácia, nem nada, né, é bem específico, né. Até bom que ele tem um nome difícil de acesso. E o assunto que eu acho que ficou para o final do cast, que eu acho que é fundamental a gente comentar, é que justamente esse pembrolizumab, o estudo desse anticorpo monoclonal, desse medicamento que utiliza esse anticorpo monoclonal, né, é um estudo da MSD. E pasmem, quem está fazendo parte desse estudo é um biomédico brasileiro, conhecido por alguns de nós aqui no Brasil, aqui, principalmente no Pequeno Príncipe. Eu tive o prazer de chamar ele, o Jorge Borin Scuti, para dar uma palestra na época da faculdade. Ele já era biomédico e eu chamei ele através de um contato com uma colega nossa. Chamei ele para dar uma palestra lá na faculdade, numa semana acadêmica. E o cara já faz um tempo já que ele está morando nos Estados Unidos e recentemente ele assumiu, acho que uma diretoria, se eu não me engano, da MSD por conta desses estudos, né, que ele auxilia aí, eu acho que com citometria de fluxo, se eu não me engano, né, Bruno? Isso aí. Aí ele tá lá no MD Anderson Cancer Center e é responsável pela avaliação do perfil imunológico dos pacientes que são submetidos ao estudo clínico com inibidores, né, dessas proteínas, que é o ipilimumab e o nivolumab. Então, ele trabalha aí, né, e trabalhou aí junto com o Alisson, né, um Nobel. Então, assim, pra gente é bem importante ver, né, que um biomédico aí conseguiu atingir aí, né, não foi o Nobel, mas trabalhou com um Nobel, né, então, assim, é um... Pois é, cara, já é um grande... já é, né, ele já entrou pro time do Bibraí, né. Pois é, mais um. Então, bacana. Vamos tentar, com certeza, vamos tentar o contato com ele. Ué, mas você tem um contato dele então, Otávio? Você não tem, não? Eu tenho. A gente podia chamar ele, quem sabe, pensa colocar ele, o Bibraí, fazer um cast com todo mundo junto. Meu, caneco. Nossa, vai explodir os downloads. Né? Vai cair no servidor, melhor não fazer isso não, cara. Não, mas acho que dá pra chamar assim, cara. Eu acho que seria bem válido, na verdade. Vamos fazer uma conversa. Inclusive, eu recentemente mandei uma mensagem pro Jorge, parabenizando ele e tal. Acho que é bem provável que a gente consiga, sim.
tá? Vamos marcar uma entrevista com ele e com o Bir Brahir. Pois é, a gente tem que valorizar, né? Com certeza. Tem que valorizar os profissionais aí que se destacam, né? Pro pessoal ver que é possível chegar longe, né? Não só ficar vendo esses comentáriozinhos de rede social aí que o povo fica desanimado à toa, né? É verdade. Então tá, galera, esse foi um curtinho, né? O Luizão não participou, ele tinha um evento, infelizmente ele não pôde participar. Claro que ele tem que ser zoadinho aqui um pouco, né? Porque, afinal de contas, todo mundo que não participou, eu não participei no último. Bem que vocês não me zoaram no último, né? O Rafa cortou. É. Você foi salvo pelo Rafa, só porque você deposita pra ele. Só ele tem a parte que a gente falou mal de você. Você assina o cheque, né? Ai, que sacanagem. Quem assina o cheque aí tem o privilégio. Entendi. Bom, vamos deixar lá o Luiz, né, com o seu compromisso. Coitado, não tô enchendo o saco. É, Luiz, a gente tá sabendo esse compromisso seu, Luiz. Tá complicado, viu, Luiz? Tá complicado. Ele fala que tá cansado, que não sei o quê. Que doutorado, não sei o quê. Sei, doutorado. Sei. Enfim, vamos deixar isso pro final só pra ele ficar mordido, pra ver se ele ouviu o cast. Pois é. Enfim. Então tá, galera, esse foi um episódio curtinho, né? Fazendo aí comentando um pouquinho do Prêmio Nobel de Medicina, que a gente acho que já é até um padrão do Biomedcast, né? Todo ano a gente faz um cast sobre o Nobel de Medicina. Acho que podia até ser virar um assunto recorrente, frequente do Biomedcast, né? Uhum. Ano que vem, esse mês, aí nós voltamos a falar do próximo, né? Isso aí. Pois é. Inclusive tem o de Química, que é sobre enzimas, e o de Física, que foi o cara lá que descobriu o laser que faz cirurgia ocular, né? Então, assim, apesar de ser outras áreas, tem tudo a ver com a saúde humana e tudo mais, né? Então aí fica a dica para vocês também procurarem o Nobel aí de Química e o de Física, bem legal. Pois é. Então tá, galera. Bom, se você gostou, esse episódio foi super curtinho, foi mais um express, né? Mas acho que vale a pena ser curtinho também às vezes, para também dar oportunidade para as pessoas ouvirem aí. Com certeza a gente vai fazer uma segunda parte dessa discussão aqui, entrevistando possivelmente o Jorge Borin-Scuti e chamando também o Bir Brahir, que sempre está aí para somar para nós, né? E, enfim, um cara muito gente boa, com uma visão muito bacana. Então vamos aproveitar os dois e chamar para fazer um episódio bem bacana para vocês, tá bom? Isso aí. Se você gostou, você pode, por gentileza, compartilhar aí com seus amigos esse episódio. De verdade, vamos levar a ciência adiante, o Biomedcast também, né? Se você gostou muito do nosso trabalho, você também pode compartilhar financeiramente com ele, né? Através do Padrim, lá no padrim.com.br/Biomedcast. É só procurar no Google, se você não sabe procurar o Padrim, enfim, Padrim com IM de Maria. Procura no Google, Padrim Biomedcast. Ou então lá no site do Biomedcast, biomedcast.com, você tem lá um link bem fácil para nos auxiliar. A gente está precisando de um auxílio mesmo, porque nossa programação aí demanda um custo relativamente alto para edição, para pagamento de servidor e tudo mais. Tá bom, galera? É isso. Vocês têm mais algum aviso? Isso aí. Deixem nos comentários se vocês querem essa conversa aí dos pesquisadores internacionais aí no Biomedcast. Isso aí, pessoal. Um abração. Até o próximo Biomedcast. Valeu, gente. Falou, galera. Tchau. Tchau. Falou. Até mais. Tchau.